Legal, estamos retornando com o segundo bloco do Canal 8 Esportes, edição desta terça-feira, para você que está acompanhando conosco as principais informações do mundo esportivo. E neste retorno vamos falar de Campeonato Paulista, até porque o momento mais esperado está chegando. Amanhã a bola rola na abertura do Campeonato Paulista, edição de 2020. Então vamos lembrar, no Grupo A estão Água Santa, Oeste, Ponte Preta e Santos. No Grupo B, Botafogo, Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André. No Grupo C, Internacional de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo. E no Grupo D, Bragantino, Corinthians, Ferroviária e Guarani. Bem, agora vamos debater aqui com os nossos amigos. Dizer que os grandes são favoritos e que os grandes certamente estarão classificados para a próxima fase é quase que chover no molhado, a menos que aconteça uma grande zebra. O que raramente vem acontecendo nos últimos anos, é exatamente por isso que a federação, já no sorteio que faz, os determina como cabeça de chave. Então, fatalmente, Santos no Grupo A, Palmeiras no B, no C o São Paulo, no D o Guarani, o Corinthians devem estar classificados. Aí vem uma segunda força, que na teoria seria a Ponte Preta no Grupo A, na teoria o time do Botafogo ou o Santo André no Grupo B, na teoria o Ituano no Grupo C, na teoria aí do Grupo D, essa teoria é complicada, porque aí tem o Bragantino, aí tem o Guarani, aí tem a Ferroviária, são equipes que podem dar o que falar. E aí? O que é que vocês palpitam? Vamos começar pelo Grupo A, Alex. Água Santa, Oeste, Ponte Preta e Santos. O que dá para esperar desse grupo? Eu acredito muito na força da Ponte Preta para esse ano. Temos aí várias novidades, vários jogadores novos chegando, mas eu acredito que a Ponte Preta ela ainda consiga se sobressair em cima desses outros adversários. O Santos, com certeza, é o clube aí com mais rivalidade e mais difícil nesse grupo para ela enfrentar, mas eu aposto ainda na Ponte Preta e Santos, nesse grupo. Muito bem. No Grupo B, Marco Aurélio, Botafogo, Novo Horizontino, Palmeiras e Santo André. Se a gente for pegar o retrospecto mais recente, é o Botafogo e o Palmeiras, né? Mas, assim, o Novo Horizontino sempre faz um trabalho muito bom. É um time que tem se fortalecido a cada ano que passa, principalmente na sua base. É um trabalho de base muito forte eles fazem lá em Novo Horizonte, mas eu acho que o Botafogo, pela sequência aí de Série B, é um time que vem fazendo campeonatos paulistas, principalmente paulista, muito bom. Eu acho que nesse grupo... O Santo André, que foi um time muito forte, depois daquela final contra o Santos, também teve um descenso muito grande, né? E está ressurgindo aí agora. Mas eu acho que esse ano eu acho que fica Palmeiras e Botafogo. No Grupo C, a Internacional de Limeira, que faturou a Série A2 no ano passado, o Ituano, que já foi campeão paulista, o Mirassol e o São Paulo, Alex. É um grupo difícil também, né, Maurício? Como você falou, o Ituano vem aí de uma sequência, né, de alguns anos, de alguns campeonatos paulistas muito bons, né? Então, assim, eu acredito que o Ituano ele possa se sobressair também nessa questão. O Mirassol também, né, sempre fez, na maioria das vezes, faz um campeonato paulista bom. Então, assim, é uma briga boa ali. Eu fico entre Ituano também e São Paulo, com certeza. Agora a bomba é toda sua, senhor Marco Aurélio. Corinthians, Guarani, Ferroviária e Bragantino Red Bull. Olha, Maurício, eu vou te ser bem sincero, é Bragantino e Corinthians. A Ferroviária também está se montando um time muito bom. Se eu não me engano, o Saul, que era das Casas de Bahia, né, que na minha época do São Caetano parece que assumiu também a direção desse clube aí. Está botando dinheiro. Tanto lá quanto no São Caetano. Ele hoje
Ele voltou ao São Caetano, essa é a informação que eu tive. Acho que são 2 milhões mês de investimento na Ferroviária. Então, tem um Red Bull que está fazendo um investimento muito grande, né, que é o Bragantino Red Bull. E aí vem o Guarani, que com toda a sua dificuldade, tem o grande nome que é o Guarani, né? Só que hoje não dá para você colocar só no nome, né, Alex? Não. Infelizmente, a gente tem que ver o campo. E hoje, se a gente for colocar o campo, eu acho que classificariam hoje Corinthians e Bragantino. Bem, agora vamos detalhar para você um pouco mais de como será esse Campeonato Paulista. Começa, portanto, amanhã, vai até o dia 26 de abril. Na primeira fase, os clubes se enfrentam fora dos grupos, só não jogam entre os grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final e os 2 com o menor número de pontos, independente do grupo ou dos grupos, estarão automaticamente rebaixados para a Série A2 na próxima temporada. Os classificados entre a 9ª e a 14ª colocação vão disputar o Troféu do Interior. As quartas de final começam no dia 5 de abril e colocam em confronto os times da mesma chave, ou seja, aqueles que não se enfrentaram, mas classificaram em primeiro e segundo, jogam a fase de quartas de final em apenas um jogo. Até o ano passado eram 2 jogos, a partir desse ano apenas um jogo. A partir das semifinais, portanto, jogo único, os confrontos são definidos pela soma de pontos nas fases anteriores. O dono da melhor campanha joga em casa contra o da pior campanha. Inscrições, já falamos isso inclusive no programa de ontem, são 26 jogadores e os times ainda vão ter à disposição uma chamada lista B. O que é essa lista B? É um número, são jogadores base. Nessa lista B, 16 são jogadores que possuem 16 anos completos ou nascidos até 1999, que estejam registrados no clube ininterruptamente há 12 meses e tem que ter atuado em uma competição de base da Federação Paulista no ano de 2019. As equipes têm até 6 de março para inscrever os jogadores na primeira fase. Já no dia 3 de abril, encerra-se o prazo para a troca de 4 atletas para disputar as quartas de final. Já a chamada lista B, ela pode ser alterada a qualquer momento. Árbitro de vídeo, o VAR, teremos ou não teremos? Bem, pelo 2º ano consecutivo, a federação vai recorrer à tecnologia, sim, do árbitro de vídeo. Porém, só a partir das quartas de final. Ou seja, a primeira fase não adianta reclamar, não adianta fazer o gesto, porque não tem VAR. É só com o pessoal lá dentro de campo. Agora vamos falar um pouquinho dos times, do que eles estão preparando para esse campeonato. Eu sei que você aí em casa está curioso e nós vamos contar um pouquinho. Vamos começar falando do Santos. O Santos que foi campeão paulista pela última vez em 2016. Ele manteve boa parte do elenco do ano passado para essa temporada. Contratou somente 2 jogadores, o atacante Raniel, que foi trocado com o Vitor Bueno pelo São Paulo, e o lateral direito Madson, que foi trocado com o Grêmio pelo Vitor Ferraz. O Santos está numa economia danada, perdeu o goleiro Vanderlei, que foi para o Grêmio, perdeu o Gustavo Henrique, que foi para o Flamengo, perdeu o lateral esquerdo Jorge, que retornou para o Mônaco. Time base, Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Sacha e Soteldo. Melhor contratação, ou maior e principal, foi o senhor Gesualdo Ferreira. Ou seja, nada de muito novo, meu caro Alex. Mas assim, Maurício, eu vejo que o Santos ele tá com uma base muito boa, né? Eu acho que é por aí mesmo, quando o time ele está acertado, né? Porque o Santos ele manteve a base do brasileiro, o Santos fez um belíssimo campeonato. Então eu acredito que o Santos ele mexeu ele trouxe essas 2 peças, que foram peças de reposição para fortalecer mais esse elenco, mas acima de tudo
Nós estamos apostando muito na estreia desse treinador, Jesualdo, tem uma história linda lá em Portugal, um treinador vitorioso. Eu acho que o Santos ele fez o planejamento certo, ele trouxe aquilo que ele realmente precisava, de repente mais uma ou outra peça aí durante o Paulista pode surgir, mas eu acredito que o Santos ele tem uma base muito forte para começar esse campeonato e brigar pelo título. O Água Santa é a segunda vez que disputa a elite do campeonato. A primeira vez foi em 2016, mas ele subiu e caiu, disputou aquele campeonato, foi rebaixado, fez algumas contratações e o Netuno, como é conhecido, ele contratou o ex-jogador Marcos Assunção como diretor, ele ajudou muito na montagem dessa equipe, manteve alguns jogadores do ano passado e trouxe alguns veteranos, como o Luiz Ricardo, que o ano passado esteve na Ponte Preta, inclusive, e o Felipe Azevedo, que também já jogou na Ponte Preta e estava no América Mineiro. A base do Água Santa para a temporada tem o Giovani no gol, que é aquele mesmo que também esteve no Guarani no ano passado, Luiz Ricardo, Andres, Naylor e Washington Reis, Fabrício, João Vitor e Pio, Thiago Marques, Robinho e Felipe Azevedo, e o Fernando Marchiori é o técnico do Água Santa. E aí, Marco Aurélio? O Água Santa é um time que também tem uma questão financeira muito boa, né? É um clube que investe muito. Agora, principalmente na elite do futebol, tem errado muito nas contratações, né, Alex? No primeiro ano, mesmo com poder aquisitivo bom, né, teve o seu descenso para A2 novamente. Subiu e caiu no mesmo ano. Então, assim, vamos ver agora esse ano se, de repente, a direção foi um pouquinho... Agora com o Marcos Assunção lá na direção, eu acho que já conduz de uma maneira diferente e eu tenho certeza que deve vir mais forte do que foi a primeira vez que teve na elite do futebol paulista. Bem, o Oeste, né? O Oeste lá de Barueri, aquele time que saiu de Itápolis, já jogou em Osasco, agora está em Barueri, fez alguns investimentos até interessantes. O Oeste tem uma parceria com o Corinthians, então tem vários jogadores que o Corinthians cedeu para o Oeste. O goleiro Kaique França, o volante Mantuão, o meia Fabrício Oia, o Rael e o atacante Matheus Matias. Olha, parece uma base do time do Corinthians. O técnico continua sendo o Renan Freitas, que disputou a Série B do ano passado, e o time base tem Kaique França, o Wallace Bonilha, Renan Fonseca, que estava na Ponte Preta, Sidmar e Salomão, Betinho, Matheus Jussa, Mazinho e Fabrício Oia, o Bruno Gonçalves, Roberto e o Renan Freitas é o treinador. Roberto também é aquele que já passou pela Ponte Preta. O que esperar desse time do Oeste, Alex? O Oeste ele tem se mantido aí durante, né, os anos, a montagem de bons times, né? Então eu acredito que com esse time, o Oeste também ele possa fazer aí um bom campeonato, mas é aquilo, vai brigar ali com esses times mais intermediários, né? E é uma chance também desses jogadores que estão vindo do Corinthians aí, nessa parceria, poderem se firmar também e se valorizar mais no mercado do futebol. Muito bem, vamos falar de mais um grande, vamos falar do Palmeiras. Principal contratação do Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo, porque jogadores efetivamente não chegaram. O time base tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo jogando de zagueiro, pelo menos no princípio, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Patrick de Paula e Lucas Lima, Dudu, Rafael Veiga e Luiz Adriano. A principal estrela é o Dudu, é o ponto forte do time, e o grande ponto de interrogação, pelo menos na minha cabeça, é esse novo posicionamento do Felipe Melo para esse início de temporada como zagueiro. Será que vai dar certo, Marco? Olha, Maurício, eu acho que é você sair... Na verdade, o Felipe Melo era um meia. Ele começou no Flamengo, na base, como um meia. Um meia atacante, era a função que ele fazia na base. Depois ele começou a vir para volante, foi onde ele chegou à seleção brasileira, jogou na Europa há muitos anos. E agora, né, no Palmeiras, ele jogando de zagueiro. Daqui a pouco ele vai estar onde, hein? Goleiro. Eu acho que daqui a pouco ele vai estar... Ele já deu de goleiro lá no Galatasaray, né? Você lembra, né? E defendeu um pênalti ainda. E eu acho, cara, que
hoje, o time que eu acho que foi, fazendo até uma comparação, acho que o Santos é o time que está mais acertando na sua montagem, porque manteve a base do brasileiro, né? E eu acho que perdeu a sua maior peça, que foi o treinador, né? O seu treinador, acho que foi a sua maior vitória no ano de 2019, que não conseguiu se manter para 2020, mas manteve a base do seu time, trazendo só aquelas coisas pontuais. Eu acho que é o time que mais está acertando. Mas o Palmeiras já tinha um time muito forte, né? Se desfez de vários jogadores, ainda está se desfazendo. E aí tem o tio Lucha, né? O professor. Vamos ver como é que o Luxemburgo vai lidar com esses jogadores dentro do Campeonato Paulista e se realmente, né, ele vai conseguir acertar esse time para 2020. E por sinal, o Felipe Melo disse numa entrevista na última semana, ainda lá na Flórida, nos Estados Unidos, que o diferencial do Luxemburgo é exatamente isso, né? Que ele realmente é um professor, não só dizem que ele é, porque ele ensina realmente os jogadores. Tomara, né? Olha, Maurício, essa situação do Felipe Melo e o Vanderlei, eu acho que isso aí ainda vai dar muito pano para manga. Por quê? Porque eu acho que o pouco que eu conheci do Vanderlei, que foi meu treinador no início da carreira dele, que foi no início da carreira não, onde ele estava já num patamar, né, muito grande, se fosse antigamente, eu acho que ele chegaria no Palmeiras e falasse, ó, esse aqui eu não quero trabalhar. Então eu acho que ele está arrumando um jeitinho de repente falar, ó, Felipe, eu acho que seu tempo passou, fica aqui do meu lado, fica de fora aqui porque eu acho que é melhor para você. Então, eu não sei não, hein? Eu acho que é uma cama que ele está ajeitando para falar que o Felipe Melo não vai servir para esse time do Palmeiras. Alex, uma pergunta. Esse Palmeiras, que o Vanderlei Luxemburgo herdou praticamente sem novidades, dá conta do recado? O Palmeiras realmente não precisava de reforços? Olha, Maurício, eu acho que o Palmeiras, ele como o Marco falou, ele já está com uma base muito forte, ele vem também no Campeonato Brasileiro muito bom. Lógico, aconteceram alguns imprevistos, né, no Campeonato Brasileiro, como a troca de 2 treinadores, né, Felipão e Mano Menezes. Mas eu acho que o Luxemburgo, ele está com uma base muito boa. E é lógico, eu acho que o Palmeiras, ele ainda, durante o Campeonato Paulista, vai tentar beliscar aí algumas contratações pontuais também para o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que só o que tem hoje o Palmeiras já dá conta do recado naquilo que, né, se precisa para começar o Campeonato Paulista e para a sua continuidade. Eu acho que o Luxemburgo é um diferencial como treinador e com essa equipe eu acho que ele vai fazer também a diferença. Muito bem, estamos finalizando mais um bloco, nós vamos para mais um intervalo aqui dentro do nosso canal 8 Esportes, na noite dessa terça. Daqui a pouco tem mais Paulistão, vamos continuar passeando pelas equipes que amanhã começam as disputas. Fique aí, nós voltamos já já.